E aí, galera, para quem não sabe, esse símbolo em Libras significa eu te amo. Pois é, gente, hoje nós vamos tratar da questão da verdade e nós vamos trazer dois filósofos muito interessantes. Um é Parmênides de Eleia e o outro Heráclito de Éfeso. E aí, a gente vai tratar aqui das questões que envolvem isso historicamente até o período de hoje. Vamos lá? Pois é, gente, então vamos começar aqui com Parmênides e Heráclito também, né? Eles são os caras que fundaram aí o pensamento ontológico, o estudo do ser, né? É de Parmênides uma frase muito interessante que eu pessoalmente gosto muito, que é: o ser é e o não ser não é. Quando Parmênides falou sobre isso, ele falou que tudo está no ser, né? Que é o onton, né? Então, o ser é quem criou tudo, que tudo existe, que ele é perfeito, é imutável e etc. Né? Então, ele é a verdade absoluta, é tudo que existe, depende, vem do ser, determina todas as coisas e nada muda, né? Tudo é estável, porque o ser é estável. E aí, em contraposição com isso, embora os dois provavelmente não tenham se conhecido, provavelmente não tenham conversado, vem Heráclito e fala uma outra coisa. Heráclito fala que tudo muda o tempo inteiro. Nada é fixo, né? A não ser a mudança. Então veja bem que na frase de Heráclito, uma coisa é imutável. O quê? A mudança. Então é de Heráclito a frase que diz o seguinte: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Se você entra no rio e sai dele, você já não é o mesmo. E o rio também não é. Logo, você mesmo que volte ao rio, você não está mais entrando no mesmo rio, porque nem você e nem o rio é a mesma coisa. Pois é, gente. Então, esses pensamentos aparentemente contraditórios dos dois, embora que para mim, nessa minha cabecinha aqui, os dois se complementam para falar sobre a realidade. Né? Foi discutido historicamente e você tem alguém que fala sobre a coisa fixa e alguém que fala sobre o móvel. Aparentemente as duas coisas não se misturam, né? Eles são filósofos pré-socráticos. Eu, pessoalmente, não gosto desse nome. Eu prefiro falar que eles são os fisicóis, o filósofo da physis, da natureza. É da atual física de hoje, que a gente estuda aí e tal, que é um estudo sobre aquilo que existe nas coisas naturais. Muito bem. Então, os fisicóis, né? Nesse caso, esses dois que eu estou trazendo para você, e claro, teve vários deles, né? Então, para Parmênides, ele vai discutir como é que as coisas surgiram. E para ele foi o ser que fez tudo, que tudo surgisse. Para Heráclito foi o fogo, né? Tá pegando fogo, bicho! A contraposição do frio e do quente, etc. Isso aí é que gerou as existências das coisas. Aquele pensamento mais religioso que fala sobre o macho e a fêmea, né? Juntando esses dois, você tem um fruto de algo. Então, assim, Heráclito vai pensar algo parecido com isso aí. O fogo, né? O atrito entre duas coisas é que gerou o que existe. E assim vai. Muito bem, então vamos falar aqui do período socrático. Então, veja bem, Parmênides, ele vai tratar de duas coisas, do ser e do não ser, da verdade e da opinião. Tá? O não ser é algo que a gente não pode conversar sobre, porque não tem resultado algum. O não ser seria o nada. Por exemplo, se eu tiver nada, ele der nada, você vai ficar com nada. Se eu plantar nada, não vai nascer nada. Então, como nada, o resultado é sempre nada, a gente vai ficar com tudo, com o ser, aquilo que é. Parmênides também vai levar essa questão aí sobre a verdade e a doxa, a opinião. A opinião não vale a pena conversar sobre ela. A gente deve discutir sempre a verdade. Seria a opinião no nosso tempo de hoje, para entender melhor. Vamos lá, dois torcedores pé roxo, cada um de um time diferente. Os dois vão dar sua opinião sobre seus times, como sendo o melhor, o mais favorável, etc. E aí alguém vai dizer assim: olha, mas seu time não ganha faz 3 anos. Eu vou dizer: mas não ganha porque o treinador, porque o juiz, porque não sei o quê, mas o time é bom, é o melhor que tem, não sei o quê. Então é uma opinião que, mesmo que você rebata, ele nunca vai aceitar uma opinião contrária. Então Parmênides
precisa se afastar da questão da opinião, ele vai buscar a verdade, de maneira racional, de entender aquilo que o certo. Muito bem. Heráclito, ao contrário de Parmênides, vai dizer que tudo flui, tudo está em movimento o tempo todo, e a sua cabeça precisa se adaptar. Hoje você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra, mas não é uma coisa muito livre, não. Heráclito ele vai falar que tudo vai acontecendo, e você vai tendo novos conhecimentos a respeito daquilo, e você vai seguindo ali em frente. Vai mudando a partir do novo que você conhece. Mas as coisas não são contraditórias, tá? E aí você tem agora, no período de Sócrates, como eu falei, vamos pegar aqui o pensamento de Parmênides, a busca da verdade, a busca do ser. E Sócrates vai sair do macro, que era o pensamento de Parmênides e Heráclito, da physis, da natureza, assim que a gente traduz aqui no Brasil, natureza, a physis, e vai chegar no pensamento do homem, Se o homem é capaz de chegar ao conhecimento de si, para a partir do conhecimento de si mesmo, buscar o conhecimento do que tem fora de si. Então, baseado naquele pensamento que havia no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, Sócrates vai desenvolver aí o pensamento dele, baseado na vontade de saber se ele era o homem mais inteligente da Terra, baseado no que o Deus falou, e aí ele vai discutir a questão do ser, mas do ser, não do ser ontológico, mas do sendo que sou eu, que é você, e ele vai tentar descobrir o que é a verdade, o que é a justiça, o que é, e etc, e etc, etc. Platão, que é o aluno de Sócrates, baseado nisso que Sócrates trouxe, que é um pensamento de quem? Parmênides, tá? Sobre o ser, sobre a verdade. Eu não quero a opinião, eu quero a verdade. Então Platão vai desenvolver também seu pensamento sobre isso, várias vezes, baseado em que existe uma verdade, a gente pode alcançar essa verdade. Depois você vai ter aí um cara mais heracliano, que é o nosso querido Aristóteles. Então Aristóteles, ele vai ser um camarada mais científico, para poder chegar à verdade, mas ele vai discordar um pouco de Sócrates, um pouquinho de Platão, seu mestre. Ele vai desenvolver uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque Platão e Sócrates têm um pensamento mais sobre a verdade lá em cima, sobre o ser e etc. E aí Aristóteles vai trazer essa verdade para o nosso cotidiano, ao que aqui ao nosso redor, mais ou menos aí o que Heráclito pensou. Mas isso de maneira mais científica. Então ele vai tratar a natureza, o dia a dia, as coisas, vai tentar chegar ali o ser das coisas, essa luta constante pelo que está aqui ao nosso redor, sem se importar muito com o que é do mundo das ideias e etc. Mas é ele mesmo, o próprio Aristóteles, que queria conhecer o que está aqui pronto, a realidade atual, aquilo que nós vemos e tocamos. Então aí chega Aristóteles, que vai falar sobre o ser também. É dele a ideia do primeiro motor imóvel, aquele que tudo move, mas não é movido por nada. Tem as 4 causas de Aristóteles, que depois vai ser abraçada por São Tomás de Aquino, na Idade Média, que vai falar sobre as 5 causas. Mas aí a gente vai voltar aqui para os nossos dois queridos Parmênides e Heráclito. Então, essa construção do ser e a busca da verdade, a busca de quem criou, do que existe, vai gerar 2 discussões. Por exemplo, historicamente falando, você vai ter a filosofia dividida em 2 sempre. Uma turma aqui que vai buscar a verdade absoluta e outra turma que vai buscar a verdade que nós podemos conhecer. Tá bom? A verdade aqui do que nós pensamos. E aí você tem primeiro Parmênides, Heráclito, depois Platão, Aristóteles, e vai seguindo. Então, Santo Agostinho, que pensou que Platão, a partir de Platão, a partir de Parmênides, Santo Agostinho vai tratar de 2 coisas: a verdade e o verdadeiro. E aí Santo Agostinho vai falar que a verdade existe. Como é que ele vai trazer esse pensamento sobre a existência da verdade? Como é que ele vai provar isso racionalmente, pelo Espírito? Ele vai falar assim: digamos que alguém diga, olha, amanhã de manhã, 10 horas da manhã, o mundo vai acabar, tudo que existe vai acabar e a verdade vai acabar. E 10 horas da manhã de amanhã tudo acaba
inclusive é verdade. Pergunta: é verdade que isso aconteceu? Sim, é verdade que aconteceu. É verdade que a verdade acabou? Sim, é verdade que a verdade acabou. Opa! Se é verdade que aconteceu e é verdade que acabou, então a verdade permanece, por isso ela é eterna. Que viagem é essa, velho? E ele vai desenvolver aí um pensamento sobre aonde é a morada da verdade. A verdade mora na alma do ser humano. A verdade é eterna, e se a morada dela é na alma do ser humano, então a alma também tem que ser eterna. E aí você volta para o pensamento de quem? Parmênides. O ser é imutável, o ser é eterno, e etc. Então é esse primeiro pensamento filosófico aí que vai se arrastando no período da filosofia e vai continuar, viu? Continuar com alguns outros. Mais tarde, Aristóteles, como eu já falei, vai ser abraçado por São Tomás de Aquino, no período da escolástica. E aí São Tomás de Aquino vai abraçar aí muito de Aristóteles, muita coisa, vai cristianizar Aristóteles, assim como Agostinho cristianizou Platão. E aquelas 4 causas de Aristóteles se transformará em Santo Agostinho as 5 vias, os 5 caminhos de chegar a Deus, né? E aí é assunto para uma outra aula nossa aqui. E aí você tem aí todo mundo fixo, firme, dizendo o quê? Que a verdade é absoluta, que a verdade existe, etc. Então, até a Idade Média, o que a gente vai pensar é que existe a verdade, e a verdade torna tudo que existe, eu, você, as coisas, né, esse computador na sua frente, esse celular na sua frente, esse quadro aqui atrás, etc. Tudo isso verdadeiro. Então existe um ser que tudo cria e torna verdadeiro. Por quê? Porque eu sou mutável, mudo o tempo inteiro, né? Eu falo a verdade, às vezes eu minto e etc. Então eu não sou a verdade, mas eu tenho a verdade. Se eu não tiver a verdade, eu não posso falar a verdade. Eu falaria a mentira, mas a mentira não existe. Então eu também não existiria. A própria existência será ligada, segundo o pensamento de Parmênides, à verdade, ao ser e etc. Quando chega o período do iluminismo, a coisa vai mudar um pouco, que é o pensamento que a gente arrasta agora. A gente vem nessa luta de Heráclito, né? Entre a verdade, a mentira e etc. A gente vai lutando com isso aí. A partir do iluminismo, a gente vai começar a pensar mais ou menos como Heráclito. Olha, tudo muda o tempo inteiro, essa história de verdade absoluta não serve para nós. Por quê? Porque a gente não consegue chegar à verdade absoluta. O homem não consegue abraçar a verdade absoluta. Então, no que serve uma verdade absoluta que eu não consigo abraçar? Então, é melhor eu pensar agora naquilo que eu consigo conhecer, naquilo que eu consigo apalpar e dizer é ou não é. Ou deixa de é. E aí você tem agora o pensamento de Heráclito, o pensamento aristotélico, onde o homem é quem determina o que é verdade, o que não é. Também tivemos aí os sofistas, né? Gorgias, né? E outros que foram falando aí sobre o homem é quem determina as coisas, ele é a medida de todas as coisas. E aí, a partir do iluminismo, a ciência entra como aquela que justifica, né, o que é e o que não é. Você tem que provar aquilo ali, ou racionalmente, ou empiricamente. Você vai lá e faz testes e as coisas vão acontecer. No princípio, aí, no século XVII, você pensava muito isso assim, não, se a ciência comprovar, é verdade. Se a ciência não comprova, então a gente não pode acreditar nisso. Mas aí depois foram vendo que a ciência era insuficiente, até hoje ela é insuficiente, ela não consegue comprovar absolutamente nada, não consegue comprovar nada de maneira absoluta. A ciência mesmo agora já diz assim, olha, a gente não está aqui na busca da verdade, a gente está na busca do possível, do provável. Então você tem aí já um pensamento heracliniano, né, que as coisas mudam, então se as coisas mudam o tempo todo, eu não consigo fixá-las, daí eu preciso entender agora, mas esse agora pode mudar depois, que é o pensamento do iluminismo para cá. Então os homens deixaram de olhar para cima, para o ontológico, e passaram a pensar naquilo que está ao nosso alcance. Daí deriva algumas coisas meio difíceis da gente aceitar como algo verdadeiro. Por exemplo, cada pessoa tem a sua verdade. Esse é um
pensamento bem constante, popular, que cada um tem sua verdade. Essa história de minha verdade, ela é complicada, porque a minha verdade depende da minha cultura, de que maneira eu fui enculturado, de que maneira aquilo que eu penso, aquilo que eu falo está ligado a tudo que me foi apresentado a vida toda, né? E não somente o que foi apresentado, mas de que maneira eu entendi o que foi apresentado para mim. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês assim mais claro, por exemplo. Se eu dissesse assim, o que é isso? Você diz assim, é um fone de ouvido. Ok. O que você está vendo? Aí você diria um fone de ouvido. Não. Você está vendo um lado do fone de ouvido. Ele tem esse lado, ele tem esse outro lado, ele tem a parte de cima, ele tem a parte de baixo. Ele tem a parte que fala de onde ele veio, o que ele é, e etc. Tem essa outra parte aqui da alcinha que você não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Assim você vai perceber, por exemplo, que se 10 pessoas testemunham um acidente de trânsito, por exemplo, você vai conversar com as 10 individualmente, separadamente. As 10 testemunhas vão contar o mesmo fato, porém cada uma com algo a mais que ela percebeu ou da posição em que ela percebeu. E aí você vai ver que os discursos são diferentes. E por que são diferentes? Porque eu entendo o mundo de maneira diferente do outro. E aí, isso não justifica que eu tenha a minha verdade e você tenha a sua verdade. É verdade. Na verdade, talvez o melhor pensamento seja que eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião a respeito de um fato verdadeiro. E por que nós podemos ter uma opinião e você ter outra opinião verdadeira a respeito de um fato verdadeiro? Porque a verdade torna verdadeiro aquilo que eu vejo. A verdade que não sou eu faz com que eu possa emitir pensamentos verdadeiros através da palavra. E a palavra já é para nós uma limitação, porque ela não explica tudo. E se você achar que explica tudo, explica o amor, por exemplo. Explica a paixão, por exemplo. Se você conseguir explicar essas duas coisas, cara, então realmente a palavra explica qualquer coisa. Bom, seguindo aqui, nossos pensamentos sobre verdade e verdadeiro. Lembra os dois filósofos que eu falei, Parmênides e Heráclito. Parmênides vai discutir paz e amor. Parmênides vai discutir o ser. Heráclito vai discutir as coisas, aquilo que está aqui entre nós, né, e o movimento dela. E isso continua. Vamos dar um exemplo bem interessante aqui para vocês. Estou numa sala com ar-condicionado. Eu estou morrendo de frio. E o cara que está aqui do lado morrendo de calor, na mesma sala. Bom, é verdade que eu estou sentindo frio, mas também é verdade que ele está sentindo calor. Poxa, como duas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa? Bom, então a minha verdade é que eu tenho frio e a verdade dele é que ele tem calor? Não. A minha opinião verdadeira sobre a temperatura é que eu estou com frio. E a opinião verdadeira dele sobre a mesma temperatura é que ele está com calor. Para ele é quente, para mim é frio. Isso não significa que a temperatura vai mudar porque eu disse. Não. Para mim, na minha opinião verdadeira sobre a verdade que a temperatura é frio, assim como para ele é contrário ao meu. Beleza? Então assim a gente consegue entender pelo menos duas coisas a princípio. Uma, que a verdade existe e a partir da existência da verdade nós podemos emitir opiniões verdadeiras sobre a verdade. Certo? Fora disso, aí é uma outra coisa. Então a opinião verdadeira e verdade são duas coisas que nós podemos alcançar numa busca constante. Bom, ainda assim, na tentativa de dizer que nós conseguimos, não conseguimos, a verdade não existe, só existe o verdadeiro, vem aquela questão que se fala. Preste atenção na pergunta. Aliás, preste atenção na afirmação. Não existe verdade absoluta. É verdade que não existe verdade absoluta? Sim, é verdade. Então,
Dizer que existe uma verdade, que não existe uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta. Então a verdade passa a existir a partir da afirmação que é contraditória. Deu dor na cabeça? Vai desenvolvendo aí sozinho, galera. Valeu! Vamos finalizar com essa questão aí.